Olá, espero que vocês estejam bem. O objetivo desse vídeo é abordar algumas questões referentes ao que está presente nos slides, ok? Como provavelmente vocês já viram, o tema do slide é bem curtinho. Ele é mais referente a alguns cálculos, que será justamente o que eu vou abordar na próxima semana, pois será o conteúdo da avaliação, certo? Então, qual seria o objetivo, não é? Por que vocês estão vendo isso agora, estão estudando? Essa é uma turma do terceiro ano, ensino médio, e que eu vejo a necessidade, e creio que é um consenso, de se trabalhar temas úteis para o dia a dia. E o objetivo de se trabalhar esse tema, além de ter uma relação com a disciplina, lógico, é um tema bastante pertinente à educação física, mas também tem essa ligação com a prática, com o cotidiano, com o dia a dia, como uma forma de incentivo à prática da atividade física como um elemento contribuinte a uma vida saudável que, consequentemente, necessita desse conjunto, né? O combo, educação física, atividade física e alimentação. Por isso estamos aqui discutindo essa questão através do tema do balanço energético. Na verdade, equilíbrio energético. Que é um tema de suma importância quando nós tratamos fatores como, por exemplo, a perda de peso ou ganho de peso ou até mesmo a manutenção, né? Existem casos e casos, já que são situações específicas, cada indivíduo tem sua necessidade, por isso que os cálculos também são com dados pessoais, certo? Então, enquanto eu falo com vocês, eu tô aqui olhando ao lado os slides que eu mandei para que eu não fuja do tema. Mas antes de iniciar a questão do slide, que já começa falando de caloria, não é? Eu venho relembrar a vocês o que seria esse equilíbrio energético, certo? Então, o equilíbrio energético vai ser justamente a relação entre o que você consome, no caso as calorias, do que você consome, com o equivalente energético do trabalho biológico realizado, certo? Ou seja, da energia que você necessita gastar. Por isso que já se começa aqui conceituando o que são as calorias. E vem dizendo que quilocaloria significa uma unidade de medida de energia e tem sido geralmente utilizada para definir o valor energético dos alimentos, certo? O valor energético de cada alimento, que cada alimento pode nos proporcionar em relação à energia, certo? E essa energia pode ser bem utilizada quando consumida de forma correta e pode ser mal utilizada quando você utiliza em excesso ou não utiliza o suficiente e o corpo vai precisar de uma quantidade exata para manter a sua homeostase, o seu equilíbrio, bom funcionamento. Vocês podem ver já no primeiro slide, no segundo, no caso que o primeiro é o título do conteúdo, a definição. Vocês vão ver que uma caloria é igual a 4,1868 joules, certo? Então, tudo isso tem aí. Para garantir a sobrevivência, os seres humanos necessitam inserir calorias, energia, como eu já falei. Praticamente todos os alimentos são fontes de energia. Alguns alimentos mais, outros menos. Também tem essa diferença entre os alimentos. E também existe a diferença da ingestão diária. Cada pessoa, cada indivíduo vai precisar ingerir uma quantidade exata, certo? Então, essa quantidade é subjetiva, eis o motivo, eis o sentido da dieta. Como eu já falei, iniciei conceituando o que era o equilíbrio energético, que é a relação entre o consumo energético traduzido pelo equivalente calórico dos nutrientes que compõem a dieta e a demanda energética associada ao equivalente energético do trabalho biológico realizado. Então, é a energia, é o equilíbrio entre a energia trazida do que eu consumo e a energia que eu preciso gastar. Então, isso precisa ser balanceado. Eu não posso
ingerir demais e gastar de menos. Isso vai causar um desequilíbrio que não vai ser benéfico para o meu corpo, não vai ser benéfico para a minha saúde, certo? É preciso haver um equilíbrio, o que eu consumo e o que eu gasto. E para que isso seja analisado, existem os cálculos, certo? Existem as equações, que são justamente o que nós vamos começar a ver a partir da próxima aula. Como calcular? Eu posso fazer isso em casa, certo? No organismo humano, a energia necessária para atender a demanda solicitada pelo trabalho biológico é sintetizada dos alimentos que são consumidos. Portanto, o equilíbrio energético oferece indicações quanto ao estado nutricional, com repercussões diretas na variação do peso corporal, ok? E como já foi falado em outras aulas, essa questão do peso não é só do peso a mais, é do peso a menos também, e da qualidade do que se ingere, certo? Então tem toda essa relação. Inclusive a relação entre a atividade física e a alimentação saudável, que precisam estar ligados, é preciso ter uma ligação entre ambas, a atividade física e a alimentação saudável, e assim você vai obter melhores resultados. E ainda em relação à equação do equilíbrio energético, vocês vão ver aí no slide uma divisão, que o equilíbrio energético pode estar positivo, que é quando o consumo de alimento vai exceder o gasto energético, ou seja, eu consumo mais do que eu gasto energia, certo? E nessa situação deve ser adotada medidas para que se consiga o equilíbrio, ou então essa situação pode ser utilizada também. É possível que o nutricionista passe para você uma dieta que você busque esse equilíbrio energético positivo, na qual você vai precisar ingerir mais alimentos, certo? Por isso que é subjetivo, é muito relativo, vai depender de pessoa para pessoa. O equilíbrio energético negativo, que é quando o gasto excede o consumo energético, eu gasto mais energia do que eu consumo. E essa medida pode ser adotada para pessoas que precisam perder peso, no caso, né? Já que já vai ter uma reserva de tecido adiposo, uma reserva de energia. E isoenergético, que é o que precisamos ter, precisamos manter o equilíbrio do nosso corpo. A energia gasta precisa estar ali, pareada, concomitante com a alimentação ingerida, certo? Então, quando se existe esse equilíbrio isoenergético, é quando se existe o balanço, quando está em equilíbrio. Então, no isoenergético, o gasto e o consumo de energia serão iguais. Aí no slide de vocês tem uma indicação de um link no qual vocês poderão encontrar uma forma de saber quantas calorias vocês consomem num dia. Eu indico, é interessante para vocês aplicarem no dia a dia, porque às vezes nós ingerimos os alimentos e nós não temos consciência do tanto de calorias que estamos consumindo. E às vezes você tendo consciência, você vai começar a buscar meios de se alimentar melhor, porque até então você não tinha refletido a respeito. A partir do momento que você passa a refletir a respeito, que você tem conhecimento maior disso, fica mais fácil. E também tem um exemplo de recordatório alimentar, certo? Nós vamos abordar isso bem direitinho na próxima aula, porque é a partir daqui que nós vamos iniciar os nossos cálculos. Tenho certeza que será bem interessante, vocês vão gostar bastante. E é algo muito útil mesmo, certo? Então, qualquer dúvida, podem deixar aí nos comentários, na partezinha que eu deixei reservada para que vocês coloquem suas dúvidas. E estou à disposição. Até logo!